Rádio São Luís, Sistema Gaúcho de Comunicação. A criatividade e diversidade da criação musical e poética do Rio Grande. Camperiando, um encontro com nossos artistas que fazem história. Camperiando. Apresentação: Luiz Oneide. Estamos abrindo mais um Camperiando aqui pelo YouTube da Rádio São Luís e também pela Rádio São Luís 100.9. Hoje estamos recebendo Vinícius Ribeiro, escultor. Satisfação, Vinícius, seja bem-vindo. Muito obrigado, Luiz Oneide, muito obrigado. Me sinto honrado pelo convite. E eu tenho acompanhado as inúmeras entrevistas, né, desde o Desidério, do Chiru, do Seu Pedro, do Mano. Pena que vocês já baixaram o nível agora, né, me convidando. Mas me sinto honrado pelo convite. Espero ser útil. Tu sabes que a proposta inicial era ouvir os artistas no sentido de conhecer o outro lado do artista, não somente a parte musical. E combinou porque você, não sendo um músico, mas é um artista consagrado e que tem muito a ver, inclusive, com os músicos, que nós vamos falar por que essa relação com os músicos, né, Vinícius? Sim. Mas você nunca quis ser compositor? Não. Lamentavelmente, não. Gosto, né? Gosto de poesia. Tem algumas poesias, mas não. Mas para ti? Eu boto no meu blog, tem um blog lá que eu divulgo. E esse trabalho teu começou quando, hein, Vinícius? Em que idade despertou? Olha, Luiz Oneide, a minha infância, eu sou fruto dos desenhos animados, né, das histórias em quadrinhos, Tarzan, Super-Homem, né, aqueles personagens da Marvel, e a gente procurava reproduzir. Então o desenho é importante para a criança, que a primeira manifestação da criança é o desenho, né? Sim. Já com a escultura eu não tive sucesso, porque o primeiro contato foi na escola. Só que foi com argila, e a argila tem certas técnicas simples para que ela não rache depois. E eu fiz um forte Apache misturado com redução missioneira na escola, né? E levei para casa feliz. Dali 2 dias rachou tudo. E eu perguntei para a professora, rachou tudo? E a professora, pois é, todos racham. Ela não sabia de uma pequena técnica que se pode passar, e ali já morreu, já me desanimou, né? A escultura. Isso aí na quinta, sexta série. E somente mais tarde, bem mais tarde, o meu contato com a escultura foi bem mais tarde, 20 e poucos anos. Depois da escola? Ou depois da escola, depois do quartel, eu só continuava no desenho. Na escola eu era o aluno que mais desenhava, né? Os cadernos era só desenho, né? Estudo bom, que era bom nada, né? Mas assim, cada ser humano tem a sua vocação, para onde ele vai pender, né? E eu era nas artes. E este desenho tinha alguma finalidade comercial ou era só Não, era artística mesmo. Era artística e geralmente era figura humana, não era paisagem, não, era tudo a figura humana. Esse era o trabalho então que você fez até o quartel? Não, até no quartel eu desenhava, né? Sim. Mas eu digo assim, não com a escultura foi depois. E como é que eram esses desenhos? Você olhava a pessoa, olhava uma paisagem e desenhava? Não, eu procurava reproduzir figuras aleatórias, assim, figuras. O artista, assim, eu não me considerava artista, mas eu enxergava coisas no cotidiano, posições de pessoas, e aquilo parecia que já me despertava para algo. Ainda hoje, sabe? Ainda hoje eu vejo cenas do cotidiano que parece que pedem uma escultura, sabe? Parece que pedem um monumento. O cepé, já vou, não querendo cortar, né? O cepé de Araju, sabe como é que surgiu? Na minha infância, na Copa do Mundo, se não me engano, foi de 74, cara, que eu vi a seleção brasileira e tava o Reinaldo. Não sei se tu lembra do Reinaldo. Lembro. O Reinaldo era do Galo. Uma vaga lembrança, 74, uma vaga lembrança. O Reinaldo fez um gol e a comemoração dele era diferente. O Reinaldo, ele comemorava, ele não dava ele levantava a mão e botava tanta energia naquele... E aquilo me marcou. Em 74 eu tinha o quê? 6 anos. Entendeu? Sim.
74 eu tinha 6 anos. E o Reinaldo, o Sócrates, depois, ele tinha aquela... Ele também levantava o punho, mas já tinha uma função mais política do Sócrates, de uma confrontação contra os dirigentes. O Reinaldo não, o Reinaldo toda a explosão dele estava ali, e aquilo me marcou. Então, tinha coisas na minha infância que me marcava. Depois eu fui ver para que era, né? Que era por causa da carreira que eu ia seguir, sim, certo? E qual é a relação do Reinaldo com o CEPER? Sim, boa pergunta, eu já estava esquecendo. Ficou aquela lembrança, né? Sim. Na minha mente, daquela posição de força. E em 2002, o seu Jauri, aí eu já estava fazendo escultura, né? Já comecei a fazer lembranças, miniaturas. Depois eu vou te mostrar as miniaturas que eu comecei. E o seu Jauri Gomes Oliveira, na época era prefeito, disse assim: Vinícius, nós queremos fazer um pórtico na São João, que até hoje não tem, né? Pior, o trevo mais feio que nós temos é o de São Luís, na região missioneira. Nós temos que melhorar isso. E o seu Jauri disse assim: Vinícius, vamos fazer o Cepé e o Jaime. E daí eu criei o Cepé. Aí me veio a lembrança daquela força, daquele momento, né, de levantar a mão do Reinaldo, de comemorar. Aí que surgiu a ideia do Cepé com a cruz. Aí é esse Cepé que eu tenho aqui atrás, ó. Esse Cepé? Essa aí é uma versão mais atualizada. Aquele primeiro que eu fiz é mais estilizado. Então, este Cepé é criação sua? Sim, 2. Inspirado nos gols do Reinaldo da seleção. O Reinaldo era um grande atleta e foi perseguido, né? Teve muita lesão, depois teve problemas com bebidas, coisa assim, mas o cara era um gênio na bola, o Reinaldo, aquela geração toda, né? Tá, mas aí tu fez a estátua ou fez miniatura também? Fiz miniaturas. Para a prefeitura eu fiz uma miniatura, né? Uma estatueta, né? Sim. Um pouco maior que essa. Assim, ó. Prefeitura de São Luís ou as demais também? Para nossa. Foi o primeiro esboço para o CEPEC. Depois, como não saiu o pórtico em 2002, 2013, em 2006 eu convenci o prefeito, nós temos que fazer uma homenagem para o CEPE, porque eu sou defensor que o CEPE é São Luisense, né? Sim. Porque tem outro CEPE? Não, tem historiadores que dizem que não acharam ainda a certidão do nascimento do CEPE, mas tem escritores que dizem que ele nasceu em São Luís. Então eu sou desses aí, entendeu? É bairrista. Eu sou bem bairrista. E eu falei, vamos fazer uma homenagem para o CEPE. Aí fizemos em 2006, o prefeito na época, e foi os 250 anos da morte do CEPE. Todo mundo comemorando o CEPE e nós aqui adormecidos. Nós temos a mania de ficar adormecido. Nós não podemos, nós temos que despertar para o turismo. A força. Faz horas que tu vem falando isso, né? Mas desde 2002. Não encontra eco. Não, meus ecos tão poucos, sabe? Eu estou numa sala restrita, como dizem, não se expandiu ainda, mas não tem problema. Eu não me assusto. Tá certo. Não me assusto. Então, vamos falar das miniaturas. Como é que começou aqui, esse trabalho de miniatura? Esse é comercial, né? Viu? Eu trabalhei numa farmácia, na Panvel, não dá para dar nome, mas já agora falei. Trabalhei um ano e pouco lá, gostei muito do companheirismo, mas não era para mim. Pedi para sair, né? Que nem diz o filme, que pedi para sair. Ficou quanto tempo lá? Um ano e pouco. Ficou bom? Ficou bom mas tempo? Até hoje eu sei de receitas, eu sei para que serve tal remédio, tanto que eu li bula. Então foi muito importante para mim aquilo ali, né? Mas não era para mim. E aí eu não sabia o que fazer. Esse aqui é o Vinícius Ribeiro no quartel. O que achou? Essa é miniatura. Essas miniaturas aqui, ó, eu fazia. Vendeu bastante, Vinícius Ribeiro? Dessas miniaturas aqui, mais de 10 mil, eu acho que eu fiz, né? No período que eu fazia as miniaturas, né? Eu fazia miniaturas para chimarrão, miniaturas para lembrancinhas. Daí eu trouxe de umas empresas, umas que já não existem mais, né, para te mostrar aqui de São Luís. Aqui tem a Casa do Fumo. Casa do Fumo que eu fiz que era do Amaury Feron, né? Tu sabes que eu tenho uma ligação muito forte aí com o Feron. Eu conheci ele como diretor da Casa do Fumo. Isso. E uma época ele me chamou e disse: Luiz Oneide, o termo Casa do Fumo está muito depreciativo. É mesmo. Vamos estudar um plano para nós mudar o nome do supermercado. E eu disse para ele: mas Feron é um nome forte. E ele gostou. E sem contratação de uma empresa especializada, nós mesmos organizamos, né?
e começamos Bela estratégia. a trabalhar estrategicamente. Vem aí mais um novo supermercado. E sempre falando mal do fumo, né? A gente começou a colocar notícia no ar depreciando o fumo, né? E dali a pouco, brevemente, Feron Supermercados. Aí, bom, eu não sei toda a história, mas foi meio ano de trabalho. E até hoje tem o Feron Supermercados. Mas eu conhecia a Casa do Fumo. Isso aqui quem tem. O João Ribeiro tinha uma... É histórico, né? O João Ribeiro tinha um comercial gravado em forma de verso para casa. O João é mestre, né? Era coisa linda aquela poesia. A poesia, né? Porque o fumo não era, né? Mas mudanças de tempo, né, Luiz Oneide? Naquela época a gente não questionava isso, mas a gente vai amadurecendo, a humanidade vai melhorando, se aperfeiçoando e vendo que o fumo... Você vendia fumo em corda, né? Eu fumo lembro, picado. E essa erva mate aqui, eu não vou dizer o nome para não... E ele era representante dessa erva mate aqui. Que fazia uns pacotinhos da erva mate. Bom, até quando você foi com miniatura ou continua ainda hoje? Não faço mais. Eu gosto de fazer, sabe, mas não dá mais tempo. Mas fiz muito, até 2005. Aí o seguinte, eu comecei a fazer as estatuetas maiores, né? Aí tu procura novos materiais. Aí surgiu o concreto. Aí fui aprendendo sozinho, no erro e no acerto, né? Como a gente não tem professor, e até fala assim, eu não... Tu é um autodidata? Então? Mas não por glamour. Porque o missioneiro é isso, né? Sabe que o missioneiro é mestre dos mestres. Eu não sou mestre dos mestres. É porque eu não tive um professor. Mas quando tu diz isso, tu não corre o risco de alguém ficar chateado contigo? Eu posso falar. Nós podemos falar de nós mesmos, né? Nós missioneiros. Tu tá fazendo uma autocrítica. Claro. Nós não somos melhor que ninguém, nós somos diferentes. E é essa história que tem que render lucros para nós. É essa história diferente que nós... Desde a formação dos 30 povos. Sim. São 30 povos. Só que os 7 do lado de cá, que somos nós, sempre foi os ponta de lança. Sempre foram os povos mais difíceis, porque tinham confronto com os bandeirantes. Então, de certa forma, são 30? São 30, porque tem 15 na Argentina, né, 7 lá, 8 no Paraguai e 7 aqui, ó. Só que esses nossos 7 são diferentes. Foram os mais sofridos. Pode ver na história. É isso que nós temos que contar. Esse é o nosso filão, né? Se Gramado consegue sobreviver com o seu turismo, né? Ouro Preto, que sobrevive também com o turismo, por que São Luís Gonzaga, a região missioneira, não pode sobreviver bem com o turismo? Eu conheço mais o lado musical, né? Não que eu conheço na sua essência, mas eu ouço mais as pessoas que são de fora falar muito da música missioneira, né? Da forma com que eles gostam da música missioneira, do diferencial que a música missioneira sobressai com as demais. O que mais nós teríamos em termos de arte para mostrar? Deixa eu só largar aqui para não derrubar. Luiz Oneide, por que o missioneiro tem força? E eu falei assim que o missioneiro, eu falei brincando, né? Dessa história que o missioneiro é o mestre dos mestres, mas não é que nós temos tanta história e tanta coisa para contar, e temos o que contar, que nós temos um véu de sonolência, que a gente tem que rasgar esse véu de sonolência. E o missioneiro, quando ele toca com força para dizer: eu existo, eu tenho que falar. É essa a força do missioneiro. E ele é na musicalidade, ele é nas artes também. Por quê? Porque nós sabemos a nossa grandeza, só que não temos abertura. Não estão nos escutando. O que nós temos que fazer é tocar o tambor mais forte, né? Nós temos que organizar a nossa estratégia turística, né, para fortalecer a nossa cidade. Bom, conversar com quem entende do assunto fantástico. Eu não entendo, eu gosto, cara. Tu estuda, tu procura saber. Mas aí eu preciso dar um salto agora para aproveitar o tempo. E eu sei que tu já preparou, né, os versos do Jaime Caetano Brau. Sim. Então eu gostaria que tu falasse um pouquinho do Jaime, da inspiração que tu teve para fazer este monumento do Jaime. A minha história com o Jaime, eu sou parente, né, do Jaime, né? Sou primo terceiro, né? O cara é bom, a gente puxa, né? Não foi por isso que tu fez o monumento. Viu? A minha bisavó era irmã da avó dele.
E meu avô batizou ele na Crisma. Tá, mas... E tem mais outras coisas. Todos os dos Ramos, né? Isso. Sou Ramos Ribeiro. Eu sou Ramos Ribeiro. E todos eles faziam verso, tudo. Mas a minha história começou de retratar ele quando o seu Jauri pediu para fazer uma estatueta do Jaime. Daquela estatueta, depois eu fiz para o CTG, uma escultura de 1 metro, não sei se você conhece lá no CTG, tem do Jaime lá. Galpão de Estância. No CTG Galpão de Estância. E daquela escultura, uma ligou na outra, daquela escultura um vereador de Porto Alegre conheceu e me contratou para fazer a estátua de Porto Alegre, que eu tenho uma estátua que eu fiz lá no Parque da Harmonia, em homenagem ao Jaime, de 2 metros, de concreto. E daí no dia da inauguração, o Paixão Cortes pediu, eu me apresentei, tudo cheio de tradicionalista, ele perguntou o que São Luís, olha a minha situação. Eu, ali o Paixão Cortes, para quem não sabe, Paixão Cortes foi o maior tradicionalista, né, o historiador aqui da cultura gauchesca. E daí ele perguntou no meio daquela indiada lá, o que São Luís, Vinícius, fez para o Jaime? E daí aquele silêncio, eu disse, não, seu Paixão, nós estamos fazendo uma coisa grandiosa. Não estava fazendo nada, né? Isso aí foi em dezembro de 2006. Não está fazendo nada, mas você não disse, você não... Não, e eu voltei em dezembro, em janeiro eu encontrei o Ana Aurelino, que tinha o Ana Aurelino da notícia, né? Saudoso Ana Aurelino. E daí falei com ele, Ana Aurelino, passei por essa situação lá, eu queria divulgar a tua coluna, ou no jornal, me dá uma dica, nós fazíamos uma enquete. E ele falou, não, eu tenho uma ideia melhor, por que tu não divulga na praça, vai ter o Dia do Pajador, dia 30. Aí eu fiz uma enquete assim, que tamanho você gostaria que fizesse uma estátua para o Jaime? De 2, 3, eu botei 2, 3, 4, 5 e 6. E ganhou de 6, eu nunca tinha feito de 6. Daí eu me obriguei, né, como diz. E fizemos tudo com doações voluntárias. E lá em Porto Alegre de quanto? De 2 metros. 2. Lá foi pago. São Luís é o maior. Lá aqui é o maior. É o maior que eu recordo, a adesão foi muito grande, né? A adesão foi muito grande. Todo mundo participou, né? Sim. O melhor presente eu ganhei do filho do Jaime, o Morondo, José Raimundo. Ele disse assim no final, olha a frase que ele disse, Vinícius, com essa homenagem, São Luís amenizou tantos anos de descaso com a história do meu pai. E me deu um abraço. Então, aquilo ali foi o melhor pagamento que eu tive, porque, de certa forma, nós fizemos isso, Luizana, de esquecer os grandes vultos da nossa história, de não evidenciar eles culturalmente, né? Vi de estar, por exemplo, o Senaí Maicari, que é natural de Santa Rosa, que depois passou a ser Tucunduva, e depois Novo Machado, nunca valorizaram o Senaí. E São Miguel valorizou, porque ele morou ali. Mas vamos homenagear o Jaime, então. Vamos. Tu escolheu o quê? Escolhi, o Jaime é o seguinte, ele tem 3 etapas, eu dividi, né, audaciosamente a história dele, botei no meu blog, 3 etapas na carreira dele, depois eu explico. Então, é a etapa para mim mais madura, que é Paisagens Perdidas. Essa música é fenomenal. A tarde recolhe o manto, carqueja e caraguatá. Na corticeira um sabiá floreia o último canto, alargando o gargarejo da sanga que se desmancha. Há um eco pedindo cancha no primitivo falquejo. A lua nasce num beijo, prateando o lombo do cerro, e um grilo acorda o sincero do meu retiro de andejo. Paisagens de campo e alma, perdidas no vem e vai, soluços do Uruguai que bebe lua e se acalma. A noite
paz, a mão salva, com ela vem a saudade, olfateando a claridade das brasas da estrela d'alva. Nascem rugas no semblante, paisagens da natureza, que a força da correnteza não pode levar por diante. Então exigem que eu cante quando me encontro desperto, mas sempre que chego perto, meu sonho está mais distante. Paisagens de sombra e luz, como é que pude perdê-las? Ficaram as 5 estrelas, fazendo o sinal da cruz. Traduzindo a emoção da nossa história, seguindo o rumo da arte gaúcha. Rádio São Luís, 100.9 FM, marca e sinal do Rio Grande. Estamos de volta com o nosso Camperiando aqui pelo YouTube da Rádio São Luís e também pela Rádio São Luís 100.9. Depois de ouvir o Jaime Caetano Brau, no primeiro bloco tu chegou a falar que dividiu a vida ou a carreira do Jaime por conta própria em 3 etapas. Sim. Resumidamente, sim. Que etapas são estas? Primeira etapa, que ele cantou começou a cantar o homem do campo, as coisas do homem do campo, né? Aí tem as brigas, o dia a dia, né? A mangueira, o galpão de estância. No fundo, essa divisão faz parte de todos nós artistas. Não, o artista é livre para cantar o que ele quiser, né? Mas é interessante assim, ó. Então, dessa primeira etapa, ele é mais restrito ali, né? Não que isso não seja lindo, é fantástico, é maravilhoso. A segunda etapa é quando ele começa a ser a voz do excluído. O Jaime, no caso, vamos pegar o exemplo, o Jaime, mas serve para todos. E quando ele começa a cantar sobre o índio abandonado, né? O negro explorado, o pobre excluído, ele passa a ser a voz, e já é uma segunda etapa. A terceira etapa é quando o artista passa a ser universal, é quando o Jaime começa a questionar a filosofia da existência dele, o sentido da existência dele. Aí nessa música que nós estamos agora há pouco, ele fala sobre uma liberdade que ele perdeu, sobre as paisagens que ele perdeu, entende? É quando o artista ele canta regionalmente, mas temas universais. Essa etapa da vida assim do artista nem todos chegam. Às vezes a gente fica só numa etapa, não que vá denegrir, eu quero dizer assim, não denigre ninguém, mas claro. O artista que é universal é que ele chegou naquela etapa assim, ó, ele canta as coisas do povo, mas numa linguagem que o mundo inteiro entende, e o Jaime chegou nisso. Muitos artistas chegaram nisso. Explica para o nosso ouvinte qual é a diferença de estátuas, bustos e monumentos. E estatuetas. Estatuetas assim, ó, pequenas, menor que o tamanho natural. Tá. Tudo que for menor que o tamanho natural é estatueta. Busto, às vezes o pessoal chama o busto do senador de monumento. Não, busto é meio corpo. É que busto. Tá ali na praça. É um busto lindíssimo de um italiano, Ugo Taddei, quando o senador morreu, né? Aquele busto ali é lindíssimo. E a estátua é tamanho natural, aí são estátuas. Monumento já é acima do natural, né? Tem que ter um pedestal, ou quando é gigante demais não precisa ter pedestal, então aí passa a ser monumental, né? É um monumento. O Jaime é monumento. Monumento. É que eu ouço alguém dizer a estátua do Jaime, daqui a pouco, o monumento do Jaime. Está errado quando o pessoal diz estátua do Jaime? Não, quando diz, não. Por exemplo, todas são esculturas. Sim. Né? Se chamar estatueta está errado, mas estátua não é errado. Mas se tu quiser acertar bem mesmo, em cheio, aí é monumento, porque é grande, né? É monumental. Sim. Mas pode chamar de estátua também, não é errado, é aceito também. Quantas estátuas, somando estátuas, monumentos, tu já fizeste até agora? Tu sabe que eu tenho tudo anotado no meu blog, lá eu devia ter trazido para ti, né? Mas umas quantas já. Eu tenho no Mato Grosso, na Santa Catarina,
Tenho em Brasília, tenho... Mas em Brasília eu vi aqui que tu fez uma obra de 1.500 quilos. Sim, para a Embaixada da Polônia, a polonesa Maria Slobodowska Curie, né? Que foi casada com o francês Pierre Curie. E quem te contratou para A fazer? Embaixada da Polônia. E aí tu teve que estudar Sim, a vida dela. a vida... Foi uma das grandes mulheres, né? Eu já sabia um pouco sobre a história dela, mas ela ganhou 2 prêmios Nobel, né? Você chama Nobel. Mas a vida dela não era em busca dos prêmios, ela queria ser útil através da ciência. Tanto é que eu fiz a escultura, ela caminhando com o símbolo da radioatividade, né? Que ela descobriu 2 elementos químicos, né? O rádio e o polônio. Polônio em homenagem ao país dela. E eu botei as 2 medalhas no chão. Ela caminhando assim, as 2 medalhas no chão, né? Para simbolizar que o objetivo dela não era as medalhas. Ela era uma mulher acima do seu tempo. E como é que tu faz esse estudo? Eu sempre procuro ler, né, sobre a vida do homenageado. Por isso que eu fiz a biografia do Jaime também. Quando eu estava fazendo o Jaime, eu comecei a ler. E a dona Gelsinha, do seu Moraes, que é minha prima também, ela disse: Vinícius, tem tanto erro nos jornais sobre a história do Jaime que nós tínhamos que corrigir isso. E aí ela me incentivou, muitas informações eu peguei com ela, com a dona Danci, com o seu Juca Ramos, todos os familiares, e fiz uma biografia simples do Jaime, está lá no meu blog, quem quiser pesquisar. Depois no final tu bota ali no vídeo, ó, é Vinícius Ribeiro, escultor, Blogspot, daí tem lá. Então eu sempre procuro fazer um estudo para me ajudar a chegar naquilo que contemple, né, o homenageado, né? Numa certa entrevista à TV Assembleia, a Maria Luísa Benites, né, que é uma grande intérprete, você falou de 3 temas importantes para desenvolver o turismo de São Luís. E há pouco você deu uma pincelada até de uma forma incisiva na questão, né, da falta de apoio, de incentivo para desenvolver o turismo em nossa região, especialmente em São Luís. E você salientou a coluna Prestes, Cepé Tiraju e Jaime Caetano Brau. Já falamos do Cepé, falamos do Jaime, e a coluna Prestes? Coluna Prestes, a maior marcha da história da humanidade. Se for pegar as marchas da história da humanidade ali, ó, tá Aníbal Barca, que foi um dos maiores estrategistas militares, né? Que ele quase invadiu Roma, ele não quis invadir Roma. A marcha dele foi 2.400 quilômetros. Analisa, ó. Alexandre o Grande, que foi até a Ásia do Egito, 4.400 quilômetros. Mao Tse, que foi a marcha que ele organizou a China, né, para se defender do Japão, que fundou daí o Partido dos Comunistas lá, foi 9.000 e poucos quilômetros. Sabe quanto foi a marcha do Prestes, que saiu daqui de São Luís, que os são luisenses não querem contar? 25.000 quilômetros. Derrubou 15 generais. Eu digo assim, Elisanete, para o turismo, ele está acima das ideologias. Pouco me importa se o Prestes era comunista ou se não era comunista, isso aí não importa para mim. Eu quero entrar na época ele não era comunista. Eu quero entrar nesse tema porque até teve uma passagem aqui pela Câmara de Vereadores, eu percebi que 2 politizaram muito essa questão. Para o artista que quer contar a história para chamar para o turismo, não interessa o lado partidário eu digo assim, quem fez a história. Eu digo não só para o artista, mas para o comerciante inteligente também não interessa. Porque se for um comerciante inteligente, ele não vai contra o turismo. O que é o turismo? Agora, tu não explorar positivamente essa maior marcha da história da humanidade, não existe outra maior. Só porque você não concordava com as ideias dele? E ele não saiu a marcha não saiu de Santo Anjo, ele saiu com um grupo pequeno lá de Santo Anjo. Mas por que vieram para São Luís? Porque aqui não tinha estação ferroviária. Com estação ferroviária era mais fácil ser surpreendido pelo governo federal, né? Então eles ficaram 2 meses se organizando aqui. Eram jovens tenentes que queriam um Brasil melhor. Eles não eram comunistas, ninguém era comunista ali. E como é que o monumento está lá em Santo Anjo? Porque lá os comerciantes, a classe política viram, opa, isso aqui é interessante para nós, entendeu?
É que nem no sul da Polônia, depois da Segunda Guerra Mundial, tu sabia que os poloneses lá não queriam mostrar os campos de concentração? Eles disseram, não, vamos esconder. E daí os aliados assim, não, vocês vão mostrar isso aqui, a história, o que fizeram com os judeus. Sabe quantos turistas vai por dia lá? De manhã é 4 mil, dá 8 mil por dia. Sabe quantos turistas vêm em São Luís por ano? 4 mil e pouco. Tu entendeu? Então lá o que eles tiram num dia... Por que eles não escondem a história? Porque hoje lá é um filão turístico, que lá é os artistas vendendo lembranças, vendendo livros e principal, contando a história de um genocídio. Ei, Vinícius. Então, tu entendeu? A riqueza que São Luís tem. Tu for falar da República Velha, tu tem que vir em São Luís. O senador tá ligado com a República Velha. E daí São Luís fica... dormindo. Ei, Vinícius, mas deixa eu te fazer uma pergunta baseada nesse sentido. A gente brinca, né? Das tuas críticas e das tuas observações. Mas eu digo assim, ó, Luiz Oneto, não é crítica, não é direcionada a ninguém. E quando eu digo assim, ó, nós não recebemos auxílio, eu não estou pedindo dinheiro para mim, jamais, não. Nós temos que despertar para o turismo e nós temos um produto bom. Mas é nesse caminho, diante dessa contextualização que tu estás fazendo com relação, talvez, à nossa falta de iniciativa para desenvolver o turismo, considerando que tu tens um trânsito muito bom no poder público, o pessoal te adora, vão até te homenagear também, merecidamente, mas eles não te escutam quando tu falas isso? Não, sabe por quê? Não é que eles não me escutam, eles escutam sim, mas é que assim, ó, tudo é escada, Luiz Oneto. O político, ele necessita do apoio popular. Se a população não desperta, ele pensa assim, ó, não dá voto. Não digo isso, é necessário ter a pressão da população, dizer, ó, isso é importante. Os comerciantes dizer, ó, o turismo é importante, né? Então nós teríamos que difundir essa ideia para a população, para a área comercial. Porque o político é o representante da população. Eles não são os nossos pais, eles são representantes da população. Se a população cobrar, ó, pessoal, nós temos que investir mais no turismo, a nossa história é bonita. Recentemente o pessoal do Instituto Histórico estiveram lá em Ouro Preto. Lá a renda deles é só do turismo, porque lá aquela área de Ouro Preto não tem muita pecuária, nem muita agricultura. São Luís tem pecuária, né, tem agricultura, e nós temos o produto turístico que poderia auxiliar ainda mais o nosso comércio. Porque o comércio, Luiz Oneto, ele tem duas formas de aumentar a sua renda. Ou tu exporta, ou tu chama o turista. Senão nós ficamos, eu vendo para ti, tu vendo para mim, eu vendo para ti, tu vendo para mim. Tu entendeu? Se eu não exportar, nós ficamos nós três assim, ó, nós quatro assim, ó, trocando moeda. O turismo serve para quê? Para oxigenar o comércio. Quando os comerciantes despertarem e dizer assim, opa, São Luís tem história, o que eu posso melhorar? Não, eu vou melhorar, vou estudar mais, vou procurar tratar melhor os turistas, apesar que a gente já trata melhor hoje os turistas. Sim. Antigamente, quando chegava um turista, dizia, onde é que é tal rua? Se era para lá, a gente dizia, não, é para lá. Quando a gente era piá, né, fazer arte. Então, hoje, a gurizada já respeita os turistas, né? Quem é o próximo homenageado na parte musical que tu definiu? Pega a tua lista. O próximo é o Noel, só vou pegar o nome da música. A Filosofia de Galdério. Então fala um pouquinho do Noel, antes de... O Noel é o gênio indomável de São Luís Gonzaga. O Noel, ele visualizou o mundo por cima do alto da copa das árvores, né? Então, eu compreendi o Noel. Quando eu fiz o monumento, eu compreendi a rebeldia dele, sabe por quê? O monumento lá em Bossoroca. Na Bossoroca. Apesar de ter nascido aqui, registrado aqui, todo o pessoal sabe, né? Mas ele adotou Bossoroca. Ele teve seus motivos. E Bossoroca adotou ele também. Sim. Mas o Noel, ele... Se tu vai na prefeitura, ali na recepção, tu tem uma biblioteca. Mas graças a Deus que Bossoroca adotou o Noel. Porque o Noel, ele escolheu a Bossoroca pela esse carinho que ele sempre teve, né? Mas eu quero dizer assim, ó, por que ele era genioso? Ele era genial e genioso ao mesmo tempo. Porque ele viu o mundo da copa das árvores lá de cima. E depois teve que descer e conviver com aquela visão das pessoas que não viram como ele. Ele passou a ser uma vida solitária. Não tinha ninguém que falasse a mesma linguagem dele. Então o Noel, escutem essa Filosofia de Galdério.
que em toda a pampa existe um homem que canta triste, por isso eu nasci cantor. Peço perdão aos senhores a minha chucra linguagem, pois nela eu trago a imagem da pampa de muitos anos, de índio sul-americano, bordoneado de heroísmo, que o meu crioulo atingido num gesto de reverência força a minha inteligência a ser poeta sem catecismo. Eu aprendi a cantar versos em faculdade campeira, em reuniões galponeiras e em bolichos de campanha, tomando um trago de canha para afinar a garganta, pois necessita quem canta inteligência agitada, se acaso leva a rodada, dá um gritito e se levanta. São versos de selva e campo, se perde ao vento de atino, repontando meu destino, campeia meu pensamento. Seguem juntitos com o vento, se amadrinhando comparsas, qual duas nuvens esparsas em mútuo solidarismo, acariciando o lirismo de um branco bando de garças. Andei por terras estranhas, no mundo muito aprendi, desde a língua guarani ao clássico espanhol. Camperiei de sol a sol nas estâncias de fronteiras, pelhei e corri carreiras, montei em potro aporreado, honras eu tenho dado à minha terra missioneira. Tem muita gente que fala do meu viver teatino, mas eu tranço meu destino como manda a lei divina. São ordens que vêm de cima do patrão onipotente. Somente a gente que sente se ronda uma noite inteira, quando uma estrela matreira se perde no continente. Mais triste que Urutaú, mais chucro que Pantanal, meu canto tradicional há de cruzar 1000 fronteiras, em toadas galponeiras, romances do meu rincão, num desabafo de peão que aprende a cantar solito, quando de noite é o tranquito dá medo da solidão. Nunca vou cantar para o mal, meus versos são para o bem. Muitos carinhos me vêm quando me encontro pajando, e se por peão pobreando, e se me alegro com meu canto, meus versos cheirando a campo faz-me prever sonhador, que se eu nasci pra cantor, eu hei de morrer cantando. Traduzindo a emoção da nossa história, seguindo o rumo da arte gaúcha. Rádio São Luís, 100.9 FM, marca e sinal do Rio Grande. Campeando aqui pela Rádio São Luís, também pelo YouTube. Na São Luís é 100.9. Estamos agradecendo mais uma vez a audiência de todos. Estamos hoje com Vinícius Ribeiro. Vinícius, eu
Só quero fazer aqui uma observação. Em 2007, quando eu assumi a presidência da CI, eu imaginei com a diretoria, nós temos que homenagear com um troféu. Eu gosto muito de troféu, né? Aham. Eu competia muito em tempo de escola só para ganhar troféu. Sim. Mas sempre chegava em terceiro, segundo, né? Então, quando ganhava o primeiro, era uma festa impressionante, né? E aí pensamos, troféu. Aí levei a ideia para ti, te lembras? E tu falaste contra todos os ventos. Eu não entendi, mas como você era o artista e é o artista, eu entendi que é contra todas as adversidades que o empresário tem, né? Era bem isso? Bem isso, porque só quem é até empresário... Hoje, a Associação Comercial, sim, a homenagear alguém, entrega um troféu. Claro que não é homenagem assim, por atacado, né? Para pessoas tu sabe que aquilo daria um baita monumento, sabe? Contra todos os ventos. Viu? Era assim, ó, quem trabalha com comércio sabe da dificuldade. Sabe da dificuldade diária, né? O mesmo quem não é no comércio, claro, a CI engloba todo, né? Comércio, indústria. Então ela simboliza isso, né? A primeira versão era só com escudo, e daí a segunda versão eu botei uma tocha. Sim. Aí para dificultar mais, ou seja, ele está no escuro, só com escudo, né? É verdade. E quando eu digo assim, ó, pedra e monumento, os monumentos servem para sinalizar um caminho. Não é para outra coisa senão isso, né? Monumento é para registrar uma história, sinalizar um caminho. Esse é o objetivo. Geralmente se faz homenagem às pessoas depois que elas partem, né? Mas eu percebi que já tem uma homenagem ao Mano Lima. Sim. Já ouvi também as pessoas até criticar, por que não façam uma homenagem agora para o Pedro enquanto ele está vivo? Isso é possível? Como é que funciona? Sim, assim, ó, Paixão Cortes foi homenageado em vida, né? Pelé, na cidade natal dele, foi homenageado em vida, o Romário... O Renato Gaúcho. O Renato... o Renato... Tu já conhece aquela... Eu participei da comissão, comissão não. Aquele é um monumento? Foram 9 escultores, 9 escultores... Na arena? Eu fui indicado por um amigo meu de Livramento, que é do consulado lá do Grêmio, e 9 escultores participaram. Eu dei a sugestão, eles queriam tamanho natural, e eu dei a sugestão assim, não façam tamanho natural, porque escultura, Lisonei, não se faz tamanho natural, o mínimo é 2 metros, porque tamanho natural perde a significância do homenageado, porque a pessoa, não importa o tamanho que ela for, mas ela tem alma. Uma escultura não tem alma, então ela tem que chegar, ela tem que ter algo a mais. Daí eu disse assim, façam de 3 metros, né? Daí eles fizeram 2 metros e pouco. E a minha posição, que eu ia fazer o Renato, eu ia fazer assim, ó, eu só não vou por causa do microfone, era assim, ó, marrento, sabe quando eu ia fazer, mas daí escolheram aquela posição, mas aí o cara que ganhou é um escultor muito bom, só que aquela posição é terrível, né? É terrível para o escultor fazer. Sim. Porque nem tudo tu pode fazer escultura, né? Nem tudo tu pode, não fica bem, mas o cara é fantástico, o escultor. Mas tu perguntou do monumento em pessoa viva, né? Isso. Ó, quando uma prefeitura quer homenagear, cá para nós, só falar para nós aqui, é uma mão dupla. Ela não homenageia só para homenagear, ela tem que ter um retorno. Quando o Maçambará queria fazer homenagem para o Mano Lima, e o Mano não queria. O Mano Lima não queria, porque disse, não, eu estou vivo. E eu disse assim para ele, porque a prefeitura me contratou, eu disse assim, mas Mano, tu acha que a prefeitura só quer te homenagear ela quer se beneficiar contigo? Tu vai tirar esse direito da prefeitura? Daí eu amarrei ele, né? Mas não fui com a intenção de amarrar. Uma porque eu gosto do Mano, sabe? Eu já fiz 2 esculturas para ele, a Santa Cecília... Que é lá no Bororé? Na fazenda dele aqui em São Borja. São Borja. Eu fiz a Santa Cecília e o Cacique Bororé. O Cacique Bororé. O monumento em homenagem a ele está na Praça de Maçambará, muito bonito, por sinal, desculpe a modéstia, né? Que daí eu peguei as medidas do Mano e aumentei, né? Eu falei em Bororé porque ele é apaixonado por Bororé. Sim, né? Ele nasceu no Bororé, né? Ele nasceu no hospital de Itaqui, mas se criou no Bororé. Ele só foi nascer por causa da dificuldade do parto da mãe dele, né? Sim. Ela saiu do Bororé, ele nasceu no hospital, ele retorna. Eu puxava
Maçambaral, Itaqui, ele voltava pro Bororé. Eu pensei, não, ele gosta do Bororé mesmo. Mas a prefeitura, e daí ele fez um show lá, gratuito para a comunidade, muito lindo. Daí, como eu disse, nem todos podem ter monumentos, né? A não ser que tenha traga um retorno para a cidade. E a figura do seu Pedro, eu, no meu ver, já mereceria um monumento. Não quer dizer que eu vá fazer, para mim seria uma honra, né? Sim. Mas eu acho que a figura dele mereceria um monumento, mas é tudo questão dele, né? Eu entendo o seu Pedro, ele deve ficar constrangido, porque o mundo de hoje está muito brutal. Hoje estão tudo com faca na boca, um revólver pronto, engatilhado para dar um tiro num. Então, qualquer coisinha é crítica, as pessoas... Então, eu entendo, ele não quer, porque nem humano, eu escutei... Ele não quer se expor. Ninguém quer, né, Lisoneide? A gente que trabalha com arte, a gente quer melhorar a nossa cidade, a gente quer fazer o melhor que a gente pode fazer, nunca a gente consegue, críticas sempre vão existir, né? A gente procura evitar o máximo os erros para não sofrer crítica e não prejudicar a cidade, mas eu vejo assim, ele não quer se expor. Imagina, tantos anos de história do seu Pedro, de todos os nossos músicos. Eu sempre falo assim, o primeiro contato que eu tive com a história das missões foi através dos nossos músicos, do Jaime, do Noel, do Senair, né, do seu Pedro. Ninguém falava em missões. Procura na tua memória, quem é que falava de missões? Não existia o nosso Instituto Histórico, belo Instituto Histórico como tem hoje. Nasceu graças à Mostra da Arte Missioneira. Graças à Mostra, em 82. Que acabou a Mostra, mas ainda bem que ficou o Instituto, né? A Mostra que não vai acabar, eu tenho a impressão que amanhã ou depois vai ter uma edição, né? Está na hora, as pessoas estão pressionando, a imprensa está pressionando, os artistas estão pressionando, né? Imagina uma mostra para o teu trabalho. Né? Minha juventude, eu acompanhava a mostra, escutando os artistas ali, os artistas paraguaios. E a mostra não é só música, né? Não, os pintores, escultores paraguaios, argentinos. Isso que faz falta para nós. E o turismo aqui em São Luís, né? Porque é de 3 em 3 anos, porque um ano é em São Luís, outro ano é no Paraguai, outro ano é na Argentina, né? E assim vai. Mas tem uma missão aí que eu acho que vai ser fácil, porque eu estava lá no lançamento, que é do São Lourenço. Ah, sim. E eu senti que a comunidade lá abraçou e não vão ter problema de desembolsar alguns sacas de soja para poder fazer. Viu? Eu até nem falo assim, eu digo assim, o asfalto chegando em São Lourenço está abrindo janelas, porque São Lourenço, cá para nós, sempre ficou ali meio adormecido, né? Olha a potência que é São Lourenço. O asfalto vai dar uma virada em São Lourenço. E essa é a homenagem. Tem as ruínas. Do santo, é para quê? Para que o turista não fique só na redução. Ele entre na vila, ali descansa, compra alguma coisa para oxigenar a vila. Né? E a vila ali é história, né? Tu sabe, ali tem muita história nossa. E o Senair lá em São Miguel? Senair também foi uma campanha, o Jaime foi uma campanha voluntária, né, aqui de São Luís, o Noel da Confraria do Camaquã, que doou não só o monumento, doou a praça para Bossoroca, mudou Bossoroca a entrada, e agora vai mudar mais com um pórtico, que para nós é um incentivo para a gente fazer o nosso aqui, né? Pois eu ia perguntar, e o nosso pórtico que tu falou no início... O pórtico mais feio, anota aí, Não tinha uma verba que o deputado anunciou ano passado? Eu falo brincando, né? Mas tem um pouco de seriedade. O pórtico mais feio da região missioneira é o nosso principal de São Luís Gonzaga. A entrada mais feia antes de São Luís era aquela... Na época ele era aceitável, né? Na época. Antes, tá. Mas olha o que tem um matagal na entrada. É que a gente se acostuma com os matos e não nota. Aquilo já faz parte do nosso dia a dia, né? Mas é o pórtico mais feio, não podemos esconder isso. Aí se acostuma tanto, se der uma estiagem, capaz de fazer uma irrigação, né, no mato para crescer. Que barbaridade, né? A gente teria que... Tu falou, nós já perdemos 4 verbas aquele pórtico. Já. Ficou só no anúncio. Voltando naquilo, por que a população tem que nos ajudar assim, não podemos cobrar dos políticos, porque os políticos eles só respondem o apelo da população. Daí acontece assim, fulano de tal conseguiu uma verba para um evento, o pessoal critica.
Fulano de tal conseguiu para a cultura, o pessoal critica. Não se critica a verba que vem, se critica a verba que não vem. Nova Brécia, no interior do Rio Grande do Sul, que é a capital da mentira, eles fazem eventos com verba federal, com verba da LIC, da Lei Rouanet, festival de mentira. Então, se for campeonato de pandorga, campeonato de cuspe à distância que tem, né, no Japão, vocês sabem? Sim. No Japão tem campeonato de cuspe à distância. Não importa, desde que venha para São Luís, a gente não pode. Daí a população, daí tu acha que um político vai pegar a verba para receber crítica? Eu vou mais adiante. Quando um político, quando um parlamentar, um vereador ou alguém consegue uma verba, o próprio companheiro da rasteira? Da rasteira. Não. Isso é verdade. Mas não, eu digo assim, ó. Começa a crítica por ele próprio. E aí acaba, às vezes, não acontecendo. E também não adianta ir lá em Brasília e o pessoal tem tantos mil para o pórtico. Aí o pessoal vem para cá, anuncia, mas depois esquece os trâmites. Não! O trâmite que é importante. Claro, tu tem que ter, é pórtico, tem que ter a planta baixa, tem que ter isso, tem que ter, senão é assim, né? É assim, tu perde. A prosa tá boa, nós poderíamos ir muito mais adiante. Vamos. Né? Entretanto, o tempo no rádio sempre é limitado. Sim. Em que estágio da tua vida tu se encontra hoje, artisticamente, ou tu imaginas que podes e espera contribuir mais com São Luís ainda, e com a região e com o estado e com o país? Sim, eu tenho planos, vários planos, metas, ideias. Tenho bastante ideia, acho que eu tenho ideia demais. E tenho bastante trabalho, bastante serviço aqui, ó. E eu agradeço muito. A São Luís sempre me deu apoio, a região missioneira sempre. Eu não posso dizer, eu nunca recebi apoio. Eu sempre recebi apoio. E outra, eu sou uma profissão comum, como qualquer outra. Né? Então, tu vive desse trabalho? Desde 92, 30 anos, fez em maio. Só de escultura. Não quis ser farmacêutico, né? Sim, não, eu passei em engenharia florestal na Federal de Santa Maria, não quis. Passou, mas não cursou. Não quis, não me arrependo. Eu seria um péssimo engenheiro, eu ia plantar as árvores ao contrário, eu acho. A tua proposta é esta, né, que você está levando e sendo reconhecido por isso, né? Não digo, a gente procura dar o melhor, fazer o melhor, né? O melhor nunca a gente tem que melhorar, sempre. Tá certo. E quem é que nós vamos homenagear agora para fechar? O Senair Maicá. Senair Maicá, para mim, é uma voz diferenciada, é emotiva. São Luís prestou homenagem, né, para o Senair Maicá com o palco aqui na praça. Sim. Mas não é o suficiente. Pela importância do Senair, o que me dá tristeza, assim, ó. Ele nasceu em Santa Rosa, que depois passou a ser Tucunduva. Ele nasceu em Águas Frias, né? Que é um distrito, na época era Santa Rosa, depois Tucunduva. Hoje é Novo Machado, eles nem dão bola para o Senair. Graças a Deus que São Miguel, com a comunidade de São Miguel, com doações voluntárias, construíram um monumento que eu fiz, que está lá, que não foi inaugurado ainda, porque o Senair teve um restaurante lá em São Miguel. Então ele teve de passagem por São Miguel, cantou as missões e São Miguel abraçou ele. E ali ele conviveu com os índios, é ali que ele descobriu a estrada dele. Começou a cantar os índios excluídos. E a música que eu peço para as pessoas prestarem atenção agora, que é Balaio Lança Taquara. A comparação do índio vagando pela estrada e as frases que coloca ali, o ventos tristes por entre os seus balaios vazios. Mas isso é a realidade dos nossos índios até hoje. Quanto mais nós fortalecer o nosso turismo, de certa forma nós estamos fortalecendo os nossos descendentes, os nossos índios, que são os donos originários da terra, né? Vinícius Ribeiro, foi um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Eu só queria encontrar numa próxima agradecer assim, ó, e dizer que eu estou fazendo agora alguns bustos, né, na região, e eu estou fazendo um monumento em homenagem ao seu Ciro Queiroz, seu Ciroca. Não sei se você conheceu o seu Ciroca, que é o pai do finado Sérgio Queiroz, do finado Ciro Queiroz, da farmácia ali. Esse monumento aqui para São Luís mesmo vai ser instalado, e quem está encabeçando, fazendo... É a família? É o neto dele, o Eduardo Queiroz, que está fazendo esse monumento em homenagem. Vai ser aonde?
Vai ser na propriedade deles, depois do Piraju ali, que é na estrada velha para São Nicolau. E é um monumento de 4 metros. Mas, Que bom. Beleza. Família Queiroz, muito querida aqui na Sim, muito na importante cidade. na história, né? Então tá, muito obrigado. Eu que agradeço, Luiz Naide. Desculpe falar bastante, não falo demais, né? Mas é importante para a gente colocar um pouco a história também. Obrigado, A necessidade obrigado. da gente não se acomodar, né? Porque... Não, e obrigado pelo carinho que nesses 30 anos a Rádio São Luís sempre teve comigo aí, tá? Muito obrigado mesmo, de coração. Voltamos numa próxima oportunidade. Hoje falei com Vinícius Ribeiro, o escultor. Não vou dizer são luisense porque ele já é de todo o Brasil praticamente. Muito obrigado e até uma próxima. Caminha Guarani pelas estradas, trapos de gente se arrastando a pé, resto da raça dos meus 7 povos, últimas crias do sangue desse pé. Fazem balaios de taquaras bravas em pobres ranchos que parecem ninhos, onde se abrigam aves migratórias a mendigar alguns mil-réis pelos caminhos. O balaio foi taquara, a taquara foi a lança. O balaio foi taquara, a taquara foi a lança, que esteou 7 povos quando o pago era criança. Vão os índios pela estrada, como aguapé pelos rios, cantam ventos tristes nos seus balaios vazios, cantam ventos tristes nos seus balaios vazios. Seguem os índios o destino peregrino dos sem terra, tropeçando nos caminhos já sem luz, afogados na fumaça do progresso, junto aos animais em debandada das florestas virgens violentadas pelos que vieram sob o símbolo da cruz. Quem os vê na humildade dos perdidos, na senda amarga desses tempos novos, não acredita que seu braço um dia levantou catedrais nos 7 povos. Vende balaio o índio que plantava um novo mundo no império das missões, balaios de taquaras que eram lanças, marcando a história das 7 reduções. O balaio foi taquara, a taquara foi a lança. O balaio foi taquara, a taquara foi a lança, que esteou 7 povos quando o pago era criança. Vão os índios pela estrada, como aguapé pelos rios, cantam ventos tristes nos seus balaios vazios, cantam ventos tristes nos seus balaios vazios, cantam ventos tristes nos seus balaios vazios, cantam ventos tristes nos seus balaios vazios.